Fala, Gustavo! Grande, Thiago! Beleza? Tudo bem, você? Prazer. Pessoal, Bate-Papo com o Dantas está aqui no Grupo Acta Motors, na Avenida São Francisco, no centro da cidade de Santos. Estou com o Gustavo Gottfried, que cuida da empresa do Grupo Acta Motors, que tem Peugeot, tem Citroën e tem Kia. Prazer conversar com você, Gustavo. Eu que agradeço a sua visita, seja muito bem-vindo aqui no Grupo Acta Motors, mostrar um pouquinho para você como é que a gente trabalha, os nossos princípios e a nossa empresa. Oh, que legal. Gustavo, você está aqui na Avenida São Francisco, esse showroom aqui da Peugeot, onde a gente está desde 2018, é isso? Isso. A nossa empresa ela foi fundada em 2011, inicialmente com uma operação da Kia na Grande São Paulo. Posteriormente, fomos nomeados pela Peugeot em 2017. Em 2022 pela Citroën, então fizemos aqui o nosso complexo da Avenida São Francisco com as três marcas juntas. Ô, Gustavo, mas tem uma história bem antes disso aí, tem 30 anos só trabalhando com carros, 33. Né? 33 anos. 33. Eu comecei com 17 anos, na época eu passei na faculdade, e aí meu pai me presenteou com a troca de um carro, que eu já tinha um carrinho velho, e aí, na época, era menos proibitivo, né, você dirigir menor de idade. E aí, quando eu passei na faculdade, meu pai trocou o carro. E aí, eu resolvi vender esse carro e começar a empreender, comprar e vender carros. Meu pai, médico psiquiatra, falou que ia me internar no manicômio, que eu fazia 2 faculdades, como é que eu ia trabalhar vendendo carro? E aí, acabou que, após 3 meses, eu montei um Lava Rápido. Depois do Lava Rápido, montei uma pequena loja. E então, em 94... eu já tinha 19 anos, já era um jovem senhor, montei a primeira loja multimarcas, a Conselheiro Neves. E de lá pra cá, não paramos mais. Que bacana. Bom, a gente tá aqui nesse showroom da Peugeot, né? Peugeot com carros lindíssimos, como esse 208 GT. Tem o 2008 também, que é um carro maravilhoso. Conta um pouquinho, por exemplo, dessa tecnologia aqui do Peugeot GT 208. A Peugeot sempre foi uma marca muito inspirada no design. É uma marca que realmente sempre valorizou muito o estilo do carro. E com a fusão em 2021 com a Fiat, com a Jeep, com a Ram, foi fundada a Stellantis. Então a Stellantis hoje é o maior complexo, o maior conglomerado nacional e um dos maiores do mundo. Então de cada 3 carros que vendem no Brasil, um é da Stellantis. Isso fez com que as tecnologias pudessem ser unificadas. Então hoje a gente tem um carro com design maravilhoso e com powertrain, que seria o motor, o câmbio, consagrado, que é da Fiat, que equipa os motores, os veículos Pulse, Fastback, que é o motor 1.0 turbo. Então você tem um carro com design maravilhoso e com uma mecânica mais do que testada, que é uma mecânica que já existe há muitos anos no Brasil e que foi reconhecida aí como uma das maiores durabilidades que tem hoje disponível no mercado. Uma das coisas que eu mais admiro na Peugeot é o cockpit, que é coisa linda, sempre foi muito bonito. O cockpit, você realmente veste o carro. Ele foi inspirado nos veículos de Fórmula 1, onde você tem o volante mais próximo ao seu peito e não tanto ao seu pescoço, ao seu rosto, né? Então você senta no carro e você veste o carro. Isso é muito interessante, chama iCockpit. Isso é uma marca registrada dos veículos Peugeot. Bom, além do Peugeot 208, que é um hatch, nós temos também o 2008, que está ali na frente, que é a coisa mais doida. Mostra um pouquinho do 2008 pra gente aí. Vamos dar uma olhada. O 2008 é maravilhoso também. O 2008 foi eleito aí o carro do ano em relação a design também. É um carro super espaçoso e um carro super bem acabado, né? Você olha que ele também possui o iCockpit, o volante também mais na linha um pouco mais baixa, painel totalmente digital TFT, central multimídia com espelhamento. E o interessante desse veículo é que desde a versão de entrada, que seria essa versão que é a versão Active, o layout do carro, o design do carro é o mesmo. Então as rodas são iguais, os acabamentos são iguais. Isso faz com que o consumidor que opte pela versão de entrada, ele se sinta com um veículo realmente sofisticado. Não tem aquela história de você comprar um carro de entrada e o carro ser pé de boi, com calota, não. Aqui o carro ele já é sofisticado desde a primeira versão. Então é um diferencial que nós temos aqui na Peugeot. E obviamente com uma relação custo-benefício imbatível, que esse é o norte da Stellantis, ter sempre os melhores produtos com os melhores preços. 2008 ele é equipado com que motor? Também o motor 1.0 turbo de 130 cavalos, o mesmo motor do 208, com 20,4 kgfm de torque. Nossa. Então é um motor que realmente ele entrega muito e é um motor muito econômico. Quem você mais poderia destacar da Peugeot? Bom, a Peugeot é uma marca que no mundo todo ela é muito reconhecida, como eu disse anteriormente,
pelo design, e agora no Brasil ela pode ser reconhecida pela durabilidade. É uma marca que ela evoluiu muito nos anos, é uma marca relativamente nova no Brasil. Ela chegou em 1992, 93. É uma marca nova, considerando que as marcas tradicionais elas têm 50, 60, 70 anos, né? A Ford está desde início dos anos 20. Isso. Então é uma marca relativamente nova que passou por um aprendizado com a cultura brasileira. É um carro que trouxe muita tecnologia no início dos anos 90 e que demorou até para os técnicos que conseguirem mexer no veículo. Tinha aquela história, mas o Peugeot é difícil de arrumar. Não é, porque era um carro muito tecnológico. Da mesma forma que hoje você pega um carro elétrico e o técnico, o reparador independente, vamos dizer que não é o concessionário, ele não consegue reparar um carro elétrico, porque é um carro muito tecnológico. Então isso, com o passar do tempo, foi evoluindo e foi abrindo para os reparadores independentes. Então hoje é uma mecânica mais do que consagrada. Isso que é importante. Agora, o trabalho de manutenção do Peugeot, vocês têm uma oficina ali fenomenal. Como é que é esse trabalho de vocês? Nossa oficina, ela é uma oficina que chama Projeto Y, né? Então você tem 2 showrooms com uma oficina. Então essa oficina ela atende tanto a Peugeot quanto a Citroën. E os nossos técnicos hoje são técnicos master, todos formados pela fábrica. A Acta ela tem um reconhecimento nacional junto à montadora como uma das melhores concessionárias do Brasil no quesito pós-vendas. Esse é um objetivo que a gente tem já muito forte, principalmente porque a Acta hoje é a única concessionária realmente da região. Todas as outras concessionárias, elas foram compradas por grupos maiores de São Paulo. Então, a figura aqui do Gustavo que está conversando com você é uma figura que precisa ser tratada com muito cuidado, porque eu sou uma pessoa que transito no showroom, atendo o cliente, converso com todo mundo, então eu me preocupo com o pós-vendas. Diferente quando você pega um grupo que tem 100 concessionárias, por mais que o titular, o CEO, queira fazer um atendimento diferenciado, ele não consegue, porque a operação fica muito capilarizada. Sim. Então, eu foco muito no pós-vendas, porque esse é o nosso grande trunfo. O cliente na Acta, ele não é um número, ele é um nome e um sobrenome que a gente conhece a fundo e atende, independente do carro que ele compra. Ele pode comprar um seminovo de 30 mil reais ou um Kia Carnival de 700 mil reais, o atendimento é sempre o mesmo, com total excelência. E a loja aqui, o showroom da Peugeot, é a coisa mais linda, tem um pé direito, bem alto, bem iluminado, é um lugar muito bacana. Você sabe que essa concessionária, eu tenho até um apelo sentimental com ela. Quando a gente foi nomeado Peugeot, eu já era concessionário Kia, só que eu tinha concessionário em um outro local aqui na cidade. E esse imóvel estava muito degradado, ele estava fechado há muitos anos. Só que eu frequentava muito aqui quando eu era garoto com meu pai, que era uma concessionária Chevrolet. Isso. E eu vinha comprar Monza, comprar Opala. E quando eu vim ver esse imóvel, eu falei, a minha concessionária tem que ser aqui. Me deu uma paixão na hora. E aí, reformei o prédio todo e ficou essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo hoje. Então, vale a pena muito vir aqui. Desceu o viaduto vindo de São Paulo, virou à direita, chegou. É exatamente na Avenida isso. do Banco Safra. Exatamente. Então, desceu o viaduto, tá aqui próximo, Avenida São Francisco, bem no comecinho aqui do centro da cidade de Santos, vale a pena muito conhecer. Agora a gente vai sair aqui do showroom da Peugeot, vamos dar um pulo agora na Citroën. Vamos fazer um City Tour. Então vamos pro City Tour então. Bom, a gente saiu então agora do showroom da Peugeot, estamos chegando da Citroën. Interligados para o melhor conforto dos nossos clientes, poderem conhecer todos os produtos. Vamos lá conhecer o nosso line-up. É isso aí, da vamos Citroën, então. Que é um line-up também super atualizado. Nós temos aí um carro que é o nosso C3, que é o veículo de entrada, que tem um projeto aí de 3 anos. O Aircross, que é o nosso SUV, um projeto de 1 ano. E o Basalt, que é o nosso SUV Coupé, um carro recém-lançado aí com 6 meses de vida. Então a gente tem realmente uma linha super atualizada, uma linha diferenciada em relação aos concorrentes. Por quê? O que a Citroën preza? Primeiro, espaço. Você pode olhar que os carros da Citroën são os carros mais espaçosos do segmento. Você tem, por exemplo, um Citroën Basalt, que é um SUV coupé, com porta-malas aí de 490 litros. Nossa, olha o tamanho desse porta-mala. E o mais legal é que, apesar de ser um carro grande e espaçoso, ele tem preço de um hatch. Então, um carro desse hoje aqui, ele parte de R$92 mil. Interessante. É um carro realmente que a Citroën ela tem um custo-benefício imbatível. É um carro um pouco mais despojado do que a Peugeot, porém um carro mais espaçoso e com um custo-benefício bem interessante. Ele é um pouco mais barato. Então, da linha da Stellantis, ele seria o modelo de entrada. Então, é um carro que realmente está com uma atração muito grande no mercado, porque ele entrega muito em relação ao que ele custa.
E também com o mesmo powertrain dos carros da Citroën. 1.0 também? Motor 1.0 turbo, é um motor, como eu disse anteriormente, um motor super já testado e aprovado pelos consumidores, motor muito potente, com 130 cavalos, e um motor econômico, também com combustível flex. E a gente tem aqui o Aircross, que é um carro bem interessante também, porque esse carro tem a versão 5 e 7 lugares. 7 lugares tem também? a versão 7 lugares. Esse aqui, no caso, é os 5 lugares. Uhum. Mas os 7 lugares, você tem os 2 bancos aqui atrás. Tem. Então, ele é um carro hoje que ele só tem um concorrente, que é o Chevrolet Spin, né? Então, vamos dizer, o mesmo concorrente. Só que a gente tem os diferenciais. A parte mecânica é mais moderna, que o motor é turbo alimentado. A gente tem um projeto mais moderno. Então, esse carro está sendo muito utilizado para famílias grandes, para transporte executivo e principalmente para deficiente físico, porque esse carro ele coloca uma cadeira de rodas aqui atrás com bastante espaço. Então é um carro que atende muito aí o público PCD. Muito bom, tá? Interessante. E a gente tem aqui, um pouquinho mais à frente, o nosso Citroën C3, que é o veículo de entrada da marca. Esse é um clássico, né? Esse é o clássico. E esse aqui é o nosso, vamos dizer, o nosso carro de entrada. É um carro também que tem atitude SUV. O que quer dizer isso? Apesar de ele ser um hatch, ele é um carro mais elevado. Então você senta no carro, ele tem uma posição de dirigir mais confortável. Então a gente diz que ele é um hatch, mas você se sente como um SUV. E o mais legal, esse carro hoje, ele está entre os carros mais baratos do mercado. Ele parte de R$ 73.900. Com todo esse design. E grande, né? Verdade. Carro grande, super espaçoso. Então, esse aqui é o nosso showroom da Citroën, também em sinergia com a Peugeot, com essa mecânica consagrada e, claro, com o atendimento, o jeito Acta Motors de servir. Muito bom. Pessoal, vou ter que fazer um intervalo, mas ó, a Citroën tem outros carros, mas a gente vai falar sobre eles depois do intervalo. Bate-papo com Dantas volta em instantes. Até já. Estamos de volta com um bate-papo com Dantas, como prometido lá no último bloco. Estamos aqui na cozinha, praticamente, da Acta Motors, inclusive com a Jump da Citroën, que está fazendo uma manutenção aqui, que é uma linha também bem importante da Citroën, né? É isso aí, Dantas. Quando você vai no restaurante, você vê aquela plaquinha lá, né? Conheça a nossa cozinha. É a nossa plaquinha aqui, conheça a nossa oficina. Porque quando você compra um veículo, você tem que se preocupar muito com pós-vendas. É onde você vai fazer suas revisões, é onde você vai ter que arrumar o seu carro se tem um defeito, se você bater o carro. Então a gente tem um orgulho muito grande, como eu disse anteriormente, de ter os profissionais mais capacitados hoje da rede trabalhando conosco. Então a gente tem aqui os veículos utilitários, que nós já havíamos falado. Essa é uma Jumpy, que é um veículo que também pode ser utilizado para motorista com categoria B. É um veículo que pode entrar, inclusive, em garagem de shopping center, prédios. Então, é um veículo muito versátil, tá? Você tem aqui revisão no Basalt. Você vê que todos os veículos eles são protegidos. Os nossos técnicos. Chamar nosso chefe aqui para dar um oi. Esse cara aqui é um espetáculo, que é o Rafa aí, ó. Cumprimenta aqui, ó. Dá um sorriso para a câmera aí, ó. Olá, tudo bem? Esse cara aqui é o responsável por atender e cuidar dos nossos clientes. Super qualificado. E... Bom, Rafa, prazer, Thiago. Prazer, bom, Thiago. Bom. E é isso aí. Então, eu digo, quando você compra uma marca, você casa com essa marca. Então, antes de comprar o seu veículo, conheça a oficina da sua marca, da concessionária, converse com os técnicos, veja os veículos que estão no showroom, veja os veículos que estão na oficina, se eles estão sendo cuidados da forma que você gostaria. É uma coisa que realmente a gente toma muito cuidado. Além da equipe de pontos, também tem material de altíssima tecnologia aqui também. Sim, né? sim. Todos os veículos hoje são todos computadorizados. Então os veículos eles são diagnosticados com software da fábrica. Acabou aquela história do mecânico ir lá e colocar o ouvido e falar, olha, acho que eu estou com um defeito aqui. Você pluga um computador e o computador te dá o diagnóstico da parte eletrônica, seja injeção, seja o que for. O computador consegue dar esse diagnóstico. Então isso abrevia o tempo do nosso técnico, com um resultado muito mais assertivo em relação ao diagnóstico de um eventual problema. Falando rapidamente, Peugeot, Citroën e a Kia, quantos anos de garantia de fábrica? Fábrica, nós temos 3 anos na Peugeot e na Citroën
E na Kia nós temos 5 anos. 5 anos. E nos veículos eletrificados da Kia, a garantia da bateria são de 8 anos. 8 anos, então. Para desmistificar que a bateria dura somente 1, 2 anos aí, nós damos 8 anos de garantia. Maravilha. Então, pessoal, vale muito a pena vir aqui conferir Acta Motors, fica na Avenida São Francisco. Procura o pessoal, olha que atendimento espetacular. Uma coisa né? muito importante que a gente não falou, o Grupo Acta hoje, ele é um hub de facilidades para você adquirir o seu carro. Então nós temos hoje, além da nossa célula de financiamento, que nós trabalhamos com uns 20 bancos hoje, a gente consegue a melhor taxa de financiamento para o cliente, nós temos também a nossa célula de consórcio. O consórcio, além de ele ser uma ferramenta para aquisição, ele também é uma ferramenta para investimento. Por incrível que pareça, você consegue ganhar dinheiro comprando consórcio. Então, se você tiver um pouquinho de interesse, chama a gente, fale com a nossa especialista. Você vai ficar impressionado como o consórcio é um produto um produto múltiplo de aquisição, de investimento e até de você poder poupar uma garantia mensal para se programar para comprar um veículo. Olha que legal, então, as melhores taxas e olha, você ainda pode trabalhar com consórcio e ainda faturar, meu. Tá pensando o quê? É isso aí. Agora a gente vai sair da oficina, vamos conhecer o showroom da Kia. Premium. Showroom Premium da Kia. Vamos lá. Bora nessa. E a gente saiu lá da oficina e agora está no showroom da Kia. E a gente começa com um clássico da Kia, que é o Carnival. Bom, esse carro aqui ele dispensa apresentações, né? É o único veículo com importação oficial no Brasil, com espaço para 8 ocupantes e 8 malas no porta-malas, com 1.000 litros de bagagem. Esse é o Kia Carnival. É um carro que está presente aí nas concessionárias Kia desde 1992. Entre parênteses, a Kia é uma marca que foi fundada em 1944 e ela está no Brasil desde 1992. Por que a gente reforça muito isso? Estão chegando muitas marcas novas agora, chinesas, que estão enxergando o Brasil como uma oportunidade de negócio. Nós mesmos do Grupo Acta já representamos uma marca chinesa que veio, ficou 6 meses e foi embora e a gente teve um baita de um problema. Então, sempre quando você colocar na balança para fazer uma aquisição de um carro premium, vamos estudar o histórico dessa marca, quanto tempo essa marca está no Brasil, como é que é o pós-vendas. E a Carnival está aqui para refletir tudo isso, do que é um veículo que está aí na sua 5ª geração, que é um carro realmente que entrega um conforto, um espaço interno digno de um apartamento de 4 suítes, né? Aqui a gente tem a opção dos bancos no formato lounge ou nos bancos formato executivo também, que esses bancos eles são rotativos. Certo. Né? Então você tem um carro com um espaço para 8 ocupantes e um porta-malas muito generoso. Porque geralmente os carros de 7 lugares, você tem um porta-malas muito reduzido. Certo. E nesse caso, olha a profundidade aqui. Aqui você consegue colocar 4 malas embaixo, 4 malas em cima. Então cada um pode levar a sua bagagem no Kia Carnival. É um carro realmente que não tem concorrentes hoje à sua altura no mercado nacional. Qual a motorização dele? Esse carro tem um motor V6 3.5 com 270 cavalos, 35 kgfm de torque, câmbio automático de 8 marchas. Então realmente é um carro que tem uma potência muito grande, é um carro que aguenta muito bem a blindagem, porque veículo como esse para transporte, principalmente da família, de cada 10 carros que nós vendemos, 9 são blindados. Então é importante que você tenha um carro com motor que aguente a blindagem e ainda sobre potência. Aí eu queria convidar vocês para conhecer a nossa linha híbrida. Opa, vamos a Kia hoje ela tem um line-up muito interessante quando você fala dos veículos híbridos leves e híbridos plenos. Para quem não sabe, o veículo híbrido leve é um veículo que ele não tem um segundo motor elétrico. Ele tem uma bateria 48 volts que fica no porta-malas e essa bateria, como vocês podem ver aqui, ela auxilia o motor a combustão. Então ele deixa o veículo em torno de 10 a 20% mais econômico, menos poluente e mais potente. Porém, ele não anda somente na eletricidade, você precisa andar com o combustível. Ele alterna, tá? Na desaceleração, o uso da bateria. Esse é o híbrido leve. Então quando você
tira o pé do acelerador ele desliga, recarrega? ele recarrega. Ele desliga. Legal. E ele fica só energizado pela bateria. Aí nós temos aqui o híbrido pleno ou híbrido convencional, que é o Kia Niro. Esse carro aqui, ele chega a fazer 22 km por litro. E o mais interessante é que você não precisa colocar ele na tomada, ele é autorrecarregável. Esse carro, ele tem dois motores. Ele tem um motor elétrico e um motor a combustão, que trabalham em sincronia. O que isso quer dizer? Quando você está andando com o veículo e não precisa de muita potência, ele anda 100% na eletricidade. Quando você precisa de potência, o motor a combustão ele é acionado automaticamente. Então você tem dois motores, o motor elétrico e o motor a combustão no mesmo carro. Isso faz com que o carro seja muito econômico. Por exemplo, esse modelo ele chega a fazer 800 km com um tanque de 40 litros. 800? Ou até mais, tá? 800 foi o que foi avaliado pelo Inmetro. É o que a gente vende comercialmente. Mas ele chega a fazer até mais do que isso. Então é um carro realmente que, eu digo que o futuro eletrificado no Brasil são os carros híbrido convencional. Tem motor a propulsão normal e melhor ainda do que o plug-in. Por quê? Porque você não precisa da fonte externa. No híbrido com fonte externa, se você não tiver um carregador em casa, você fica refém de ir num shopping center, refém de ir num mercado. Aqui não, aqui você não precisa de nada. Ele se auto-recarrega. E o nosso carro-chefe hoje, por incrível que pareça, dentro desse showroom maravilhoso, é o nosso utilitário Kia Bongo. Ele é líder no mercado, é um veículo que tem uma capacidade de carga de 1.815 quilos no chassi. É um veículo que ele pode ser utilizado nos centros urbanos em São Paulo sem restrição, que isso é uma vantagem, porque... VUC, não é isso? Ele é antes do VUC, ele é uma caminhonete. Então, por exemplo, a sua habilitação é B ou D? A minha carteira é D. D, então você pode dirigir caminhão e também o Bongo. Isso. Mas a minha carteira, que ela é uma carteira B, eu não posso dirigir caminhão, mas eu posso dirigir o Kia Bongo, que ele é considerado como caminhonete. Então você pode descer a estrada pela Imigrantes, você não paga pedágio como caminhão e você tem toda a versatilidade de poder ter um produto com baú refrigerado, com baú carga seca, com carroceria de madeira, com carroceria de aço. Então é um carro muito, vamos dizer assim, é muito versátil para todas as empresas que fazem pequenas entregas. E hoje o Kia Bongo aí é o nosso carro-chefe, né? Motor óleo diesel, é isso? Motor diesel, motor de 130 cavalos, ele já está adequado para o L8, que é uma regulamentação de poluentes muito exigente que o Brasil tem hoje, então ele está enquadrado, ele tem um tanquinho de ar lá ali atrás, legal, que é um aditivo para não poluir. Vou até abrir aqui, olha que interessante, um espaço bem interessante também, conforto. Viu a cabine? O pessoal que tá no cockpit, A cabine é muito espaçosa. E além disso, tem versão também 4x4, é isso? Todos eles são 4x4. Agora, uma coisa que é muito importante na Kia, que a gente gosta de reforçar, é o nosso pós-vendas. O pós-vendas da Kia foi eleito pelo UOL por 3 anos consecutivos como o melhor pós-vendas do Brasil, entre todas as marcas. Por quê? Porque a gente cuida muito do nosso cliente. Para você ter uma ideia, a nossa consultora técnica, que está sentada ali naquela cadeirinha, ela foi eleita a melhor consultora técnica do Brasil. Sabia disso? A melhor do Brasil? Melhor do Brasil. Seu nome? Poliana. A Poliana, ela tem um carinho pelos clientes que é ímpar. Ela sabe o nome do cliente, sobrenome, data de aniversário do cachorro e outras coisas afins. Então, o pós-vendas da Kia realmente é uma coisa diferenciada. Não existe marca que atenda melhor os nossos clientes do que a Kia. E a Acta Motors é uma referência aí. A gente ganha vários prêmios. Todo ano a gente ganha um canequinho lá como o melhor pós-vendas do Brasil. Maravilha, ó. E além aqui da unidade de São Francisco, o Grupo Acta também tem uma unidade em São Paulo, não é isso? Isso aí, na Vila Leopoldina, Avenida Gastão Vidigal, 1082, logo ao lado ali do CEAGESP. E também tem na Praia Grande, não é isso? Praia Grande nós temos uma multimarcas. Multimarcas na Praia Grande. É isso aí, Outlet Motors. Um trabalho super bacana, um trabalho que não é daqui de 2018 não, mas aqui tem 30 anos, mais de 30, são 33 anos lidando com carros. O cara conhece tudo. Todo dia a gente aprende alguma coisa, né? A gente tem uma boa bagagem, mas todo dia tem uma novidade pra gente aprender e aperfeiçoar. Muito bem, ó. Depois do intervalo, nós vamos dar uma volta no carro espetacular da Peugeot, que é o 2008. Você não pode perder, então, ó, vai tomar um cafezinho, toma a linha e a gente volta já já, certo? Pra já. Então, até já. Bom,
Agora vamos iniciar o test drive no maravilhoso 2008 GT. 2008 maravilhoso. O carro realmente é um espetáculo, né? Olha aí o Esse painel, 2008 painel tridimensional, olha que coisa espetacular. E aqui, ó, você programa o visor dele de acordo com a sua necessidade. Então você pode ter vários tipos de visores, tá vendo? Ó? Você marca o painel, o conta-giros, a zona é totalmente personalizável. Tá? Se quiser o painel, ele nos mínimos ele fica, com os relógios, olha que coisa legal. Maravilha. Multimídia aqui com espelhamento Apple CarPlay, Android Auto. Aí a gente tem aqui carregador de celular sem fio com refrigeração. Põe a mão aqui para você ver uma coisa. Olha que legal. Por quê? Porque você não esquenta o celular. A hora que você coloca o celular para carregar, ele esquenta. Então aqui ele tem um ar-condicionado para o celular, né? Freio de mão eletrônico, volante multifuncional, com o iCockpit que a gente falou lá atrás. O que é isso? Você posiciona o volante para ficar como se fosse um carro de Fórmula 1. Esse volante, nessa posição, ele está um pouco levantado. O certo é você abaixar ele um pouquinho. Ali tem a alavanca ali embaixo. Isso. Aí você coloca ele... Isso. Porque você enxerga por cima o painel. Esse painel, o volante, você tem que segurar ele aqui, ó, nessa posição. Certo. Tá vendo? E você olha o painel por cima. Ele fica bem legal. Maravilha, tá? Posição maravilhosa. Bem gostoso de dirigir. É isso aí. Sensacional. Então, bora? Vamos lá? Vamos mais então. Direção elétrica. Não existe direção mais elétrica. A direção é muito macia. Direção espetáculo. Vamos lá aproveitar o sinal aí. Vamos nessa. O Acta Motors aqui, ó. Loja maravilhosa. Os melhores profissionais aí, sempre para atender com excelência os nossos queridos clientes. Aqui o painel está configurado então com conta-giro, não é isso? Conta-giro, velocímetro. Tá vendo aquela bolinha branca e azul e vermelha? Aquele é o leitor de placa de trânsito. O que quer dizer isso aí? Quando você pegar a placa de velocidade da via, ele vai ler e vai te informar a velocidade máxima para que você saiba o limite que você pode andar para não tomar multa. Interessante. E o piloto automático, ele se adequa também nessa velocidade, que é bem legal. A gente está andando aqui pela Avenida São Francisco, estou no carro automático, estou no drive, um carro super silencioso, visibilidade aqui, está dirigindo, para a pessoa que está dirigindo, fenomenal. Quais outras características você pode dar desse carro para o pessoal do carro? Bom, aqui a gente tem os pedal shifts, né? Se você quiser transformar o carro em câmbio manual. Então você tem uma tocada esportiva. Aqui você tem uma entrada USB e aqui uma USB-C. Você tem dois carregadores. Aqui nós vamos dar um destaque para o teto solar panorâmico com abertura, que é um show à parte aí do 2008. Olha que teto bacana. Você ainda tem a opção de usar ele só com vidro ou fechado com a cortina. Aí só aqui, com a cortina também, dá? você pode usar ele fechado com a cortina ou sem a cortina. E aí você tem aqui a central multimídia do carro. Você pode baixar todos os aplicativos. Então você tem o ADAS, né? Que você pode regular ele aqui. Frenagem automática de emergência, o sensor de ponto cego nos retrovisores. Legal. É um carro que realmente ele te dá aí muitas opções, ó. Alerta de atenção ao volante. Aqui se você tiver uma estrada e o carro entender que você está com um pouco de fadiga, aí você ele vai avisar que você para considerar você fazer uma pausa, para você descansar um pouco. Então o carro ele pensa sempre no condutor aí, tá? Impressionante. Vamos lá. Aí você tem aqui a função do ar-condicionado, né, que você regula por aqui, o ar-condicionado digital. Aí aqui você volta para o menu principal aqui, pode fazer o seu espelhamento, o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, tá? Nice. Muito legal, né? Daqui a pouco a gente vai testar então no câmbio mais esportivo. A gente vai pegar daqui a pouco ele arranjar isso aí. A gente faz aí você pode testar o pedal shift aí. Essa versão ela também tem o botão start com a chave presencial. Certo. Então aquela chave que você não precisa mexer nela para destravar o carro, basta ela estar no teu bolso, na bolsa, ela já destrava. O acabamento também aqui do carro é muito interessante, que ele imita aqui uma fibra de carbono. Isso. Então dá um toque esportivo. Os bancos aqui ele tem
as costuras contrastantes em couro e tecido na cor verde. Também deixa o carro aí com uma pegada bem esportiva, né? Volante aqui nesse caso com a inscrição GT, enfim, é um carro realmente que ele é bem sofisticado na parte interna. E aqui pela etiquetagem, né? Que aqui a gente tá no contrário aqui para ver, depois a gente vai mostrar, mas ele faz aqui, ó, na gasolina, ele chega a fazer 13,7 e na cidade 12,3. Então é um carro bem econômico aí, né? Muito econômico. Bom, vamos sair agora no Citroën Basalt, fenômeno de vendas aí da Citroën. E aqui a gente já encontra o painel TFT digital, central multimídia, com conexão Apple CarPlay Android Auto sem fio, ar-condicionado digital, bancos em couro, muito confortáveis. E é um carro realmente muito espaçoso, né? Diferente de 2008, que é um carro minimalista, aqui é um carro maior, mais espartano, porém com um conforto também bem exclusivo. Então, vamos dar uma volta aí? Vamos nessa, vamos lá, meter o drive aqui e vamos voar. Vai, vamos embora. Mito, já me falaram que carro automático, por exemplo, parou no semáforo, tem gente que joga no P, né? Uhum. E quando vai abrir o semáforo, vai e joga no D. Estraga o carro. Não? Não, na verdade, isso aí supõe-se que o carro no parking ele está fazendo menos esforço do que no drive. Quando você está no drive, quando você tira o pé do acelerador, o carro acaba andando um pouquinho, né? Então você está segurando essa inércia. Mas a diferença de consumo é tão pequena, o carro é feito para isso, não tem desgaste nem nada. É que já me falaram que não, você não pode tirar do drive, só quando é literalmente a pausa mesmo do carro. Então tá bom. Tem, inclusive, alguns carros que tem o sistema auto-hold, né? Que você deixa o carro, ele fica freado quando ele está parado. Você tira o pé do freio, ele está no freio de estacionamento acionado. Aí você dá um toquezinho no freio e ele anda. Isso chama sistema auto-hold. Legal, boa. E a gente tem muitas opções, né? Além, como a gente estava conversando, né? Além dos carros novos, a gente tem uma gama muito grande de veículos seminovos. E os veículos seminovos comprados em concessionária, eles têm uma peculiaridade que geralmente são veículos de único dono. Porque esses carros entram à base de troca de veículos novos. Então são veículos de uma qualidade extrema. Quando você compra um veículo, muitas vezes em uma loja, multimarcas ou até de um particular, nem sempre ele é primeiro dono, né? Então ele tem um histórico maior. Isso não quer dizer que o carro que tem 2 ou 3 donos seja mal cuidado, não é isso. Mas é que geralmente são veículos menos rodados, veículos mais novos. Então a gente tem um departamento bem montado de veículos seminovos e que você pode aproveitar as condições comerciais, tanto de financiamento quanto do consórcio, que nós falamos aí um pouquinho antes, também para os veículos seminovos. O Aircross aí na frente. Aí. Verdade. Aí. Você vê que ele tem praticamente a mesma altura, só que o Aircross ele tem uma pegada mais SUV. Você vê que a traseira dele é uma traseira reta, né? Sim. E aí no Basalt você tem o teto em cunha, com a carroceria remetendo aí os Mustangs Fastback da década de 60, 70, que é o teto caído. Então a gente tem que ter convicção de que a gente está vendendo um produto que vai ter uma boa durabilidade. Problemas acontecem, é normal. O carro é uma máquina, ela pode dar defeito, como você pode estar bom hoje e amanhã você pode cair duro, morto. Verdade. Né? Agora tudo vai da forma que você conduz o problema. Para você ter uma ideia, hoje existem 8.000 concessionárias de veículos no Brasil. 8.000 de veículos de passeio, de tratores, caminhões, de motos, são 8.000. Certo. Você ouviu falar no site Reclame Aqui, né? Sim. Sim. O site Reclame Aqui, ele tem um ranking das melhores e das piores concessionárias do Brasil, como também tem das melhores e piores lojas de imóveis, piores concessionárias, lojas de eletrodomésticos e assim por diante. Certo. O Grupo Acta, ele está sempre entre os 5 melhores concessionários do Brasil. Poxa. Isso mostra o comprometimento que o Grupo Acta tem com o cliente. Porque, como eu volto a dizer, o problema, ele sempre vai existir. Só que vai depender da forma que você trata esse problema. E é o que a gente se preocupa, né? Você viu, de agora que a gente estava lá gravando na oficina, o nosso chefe de oficina, o que ele trouxe lá para mostrar para você?
uma pipeta Sim, cheia de combustível adulterado. verdade. Cheia. A gente está num período agora que a fiscalização de combustível ela está suspensa. Não está tendo fiscalização de combustível por greve da ANTAQ. E os postos, os distribuidores, eles estão vendendo combustível adulterado. Isso faz com que o carro dê defeito. E aí o proprietário acha que o problema é do carro. A gente tem que extrair o combustível do tanque, mostrar que o problema é do combustível, e não é do carro. Qual o conselho que você dá pro pessoal de casa para tomar cuidado, por exemplo, com esses postos? Então, primeira coisa é colocar um posto de confiança. Certo. Né? A gente tem bons postos aqui na Baixada Santista e no Brasil inteiro, postos BR, postos Ipiranga, são postos que a gente tem um pouco mais, vamos dizer, de tranquilidade. O posto Bandeira Branca, ele é um posto que fica mais vulnerável para ter uma adulteração. Isso não quer dizer que todos os postos adulteram, pelo contrário. Certo. Existem postos que são corretos, mas a gente tem recebido uma quantidade muito grande de problemas, mas muito grande. O carro, por exemplo, ele começa a se comportar de uma forma estranha quando você coloca no O carro, combustível a adulterado? primeiro sintoma é acender a luz da injeção. Porque a luz da injeção ela é ligada na sonda lambda. A sonda lambda é que faz a leitura da queima dos gases. Então, se você está com uma queima incorreta, a sonda acende e fala, olha, tem uma coisa errada aqui. O segundo sintoma, o carro começa a falhar. E o terceiro, o carro não liga mais. Porque o carro entende que ele não está com combustível, ele está com água, está com solvente. O álcool, ele é hidratado, ele tem um Certo. percentual de água. Só que se esse percentual ele é acima do mínimo, o carro simplesmente não funciona. Foi aquela pipeta que o nosso chefe mostrou para você, que ela estava aguada. Parece realmente aquele Parece álcool de Parece cozinha álcool de ali, cozinha, parece álcool 40 GL. doméstico. Parece né? álcool 40. Então, a primeira leitura que a gente faz é essa. Se não for isso, claro, a gente vai fazer o diagnóstico. Mas aí para quem tiver o seu veículo e for abastecer, toma cuidado, abastece em posto de confiança. Geralmente a corrente tá bom ou a gasolina também tem dado esses problemas? Todos, ambos. Existe vamos dizer assim, uma tendência um pouco menor da gasolina pódio, ter menos adulteração, Certo. mas assim, em termos de chance de adulteração, tanto a gasolina quanto o álcool. O álcool é mais fácil adulterar porque é só Sim, colocar água, né? Exato. A gasolina não, porque ela não mistura com a água. Mas aí existe uma mistura de solvente. Então o que acontece? Acaba tendo uma corrosão nos bicos injetores, na bomba de combustível, Acaba entupindo. acaba danificando tudo. Gustavo, demais, sensacional, outro carro maravilhoso, cara, demais, adorei, Fico viu? feliz que você tenha gostado. Boa, A casa é sua. valeu. Espero aí que a gente possa fazer outros programas. Com E que certeza. você tenha sempre esse sucesso maravilhoso aí Valeu. no seu programa, tá bom? E obrigado, pessoal, por nos acompanhar até agora. É isso. Pessoal, então, ó, venha conhecer a Acta Motors aqui na Avenida São Francisco, Citroën, Peugeot, Kia. Olha, só Sigam carro. a gente nas redes sociais, @ActaMotors. É isso. Desta forma a gente encerra o bate-papo com o Dantas dessa semana. Agradeço a sua audiência. A gente volta semana que vem, 7 da noite. Grande abraço. Até mais.